No nosso caso, quantas vezes na fila do supermercado, ou do banco, ou do INSS, a senha nossa, já faltam 50 pessoas à nossa frente, a gente fica, né, impaciente, irritado com essa demora. Né? Ora, então, hoje, que o celular a gente tem que abrir e fechar, a gente já fica um pouco, às vezes demora alguma coisa, impaciente. Mas no tempo antigo, a gente tinha que pedir para falar com o interior a ligação para a telefonista. A telefonista, depois eu chamo o senhor quando eu completar a ligação. E não é assim? E aí, depois nós éramos chamados. Às vezes a gente estava numa outra cidade, ia lá na companhia telefônica lá e ficava esperando perto da cabine, falava, seu Jorge, cabine 1, depois de meia hora ou uma hora, estava completada a ligação. E aí o Jorge ia lá na cabine e já ia falando. Hoje a gente se impacienta com o celular. Observem que, infelizmente, nós não domamos o nosso gênio. E isso acarreta sérias complicações para nós. Já imaginaram se eu fico impaciente com o meu chefe? E digo muitas verdades que eu acho. Aí eu posso perder o emprego. E assim por diante. Vocês acham que um pai que é tão mal-humorado como o nosso irmão Belarmino Bicas, como vai ser o sentimento dos filhos para com esse pai? Ou da esposa, ou dos colegas de trabalho? A parentela mais distante vai ter uma imagem daquele irmão nosso de uma maneira muito negativa, mas nós também podemos acabar com essas explosões de cólera, de irritação, impaciência, destempero com uma notícia, com um fato. A gente acaba por desagradar, irritar, deixar todo mundo em polvorosa. Então a gente vê que Kardec, preocupado com esse nosso comportamento, adiciona a esse capítulo 9 essas duas mensagens sobre a cólera, a irritação, o ódio, a raiva, as explosões desse temperamento. Em contrapartida, no início do capítulo, nós vimos que a proposta de Jesus vem no sentido de levar a humanidade a essa disciplina, esse autocontrole, esse autoconhecimento, no sentido do aperfeiçoamento, para que o nosso gênio, o nosso temperamento pode ser mudado. O meu corpo é que faz essas explosões de ódio, eu não consigo me controlar, a minha cólera, aquilo sai de mim e que é alguma coisa natural em mim. Esse profundo conhecedor do corpo e da alma humana, Hahnemann, diz que não, você não pode atribuir ao corpo que Deus nos concedeu, essa encarnação, esses enganos, esses erros, essas imperfeições nossas. Ele diz que nós temos, sim, capacidade de nos aperfeiçoar. Isso dito por um sábio que curou milhões de pessoas depois que o seu ensinamento foi divulgado em todo o planeta. Ora, então,
isso dito por um cientista que está a um nível conhecedor também da alma humana, e que nós podemos nos aperfeiçoar. Ele tinha classificado 2 tipos de corpos. Um que é pálido, um corpo, ele tem um nome técnico que ele propõe, tem um corpo bilioso, é aquele mais agitado, vermelho, assim, é um corpo que a gente podia dizer de muita energia, das pessoas que podem ser até agressivas. E o outro corpo chama linfático. Está na lição, e os espíritos me ajudaram a lembrar do nome direitinho. O linfático é aquela pessoa pálida, mais calma, mais assim, não é? Parada, não é? Então, ele falou desses 2 tipos de corpos. E que a pessoa pode atribuir, eu tenho um corpo bilioso, por isso que eu sou agressivo, por isso que eu não levo desaforo para casa, e bateu, levou. Vocês ouvem essa expressão? Bateu, levou? Não é? Então, a pessoa que propôs esse estudo, ele diz, não, você não pode atribuir a um corpo bilioso esse temperamento de você não ter controle verbal, ou patamento. 2 mensagens que Kardec adicionou ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título do capítulo é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os brandos, né, e pacíficos. A gente conhece bem porque essas bem-aventuranças estão no Sermão da Montanha. E nós aprendemos com Jesus, bem-aventurados os mansos, as pessoas brandas, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, aqui nós vemos a lição de Jesus quanto ao ideal de a gente ter, assim, uma mansuetude, uma brandura, um tratamento que devemos oferecer às pessoas que nos cercam, de um tratamento sereno, pacífico, isto é, calmo, paciente. Isso que nós devemos oferecer às pessoas que nos cercam. E os pacificadores são aquelas pessoas que harmonizam, elas então trazem uma paz para o ambiente onde se encontram, e também eles podem ouvir e ter muito equilíbrio, moderação, para não aumentarem as tensões ou jogarem gasolina no fogo, não é? Ora, esse capítulo tem algumas partes, itens iniciais, e quanto à cólera, há uma mensagem de um espírito protetor e uma mensagem de Hahnemann. Hahnemann é aquele que criou a homeopatia, que tanto bem tem causado para a humanidade. Não é? Eles relembram que essas explosões que vocês veem de nervosismo, de raiva, de maus tratos que a gente fala na cara da pessoa e deixa a pessoa assim atemorizada, deixa a pessoa sem palavras e até chorando, humilhada, né? É muito frequente. Aliás, talvez a gente possa dizer que está aumentando um número de pessoas que têm esse comportamento. E também eles não ficam só na agressão verbal. Também a pessoa tem aquelas explosões de contrariedade,
jogam tudo no chão e jogam alguma coisa contra a parede, ou mesmo chutam a mesa ou um animal doméstico, não é? Então, tapa e soca a parede, um armário, uma porta, não é? Então, isso mostra realmente uma falta de controle que nós acabamos nos afastando totalmente daquilo que Jesus propõe. Bem-aventurados os brandos, os mansos de coração, os pacificadores. Vocês veem que como nós fomos nos afastando do ensinamento de Jesus. Quem nos ameaçou de inferno, de qualquer consequência funesta, terrível, que está nos aguardando se a gente não caminhar na trilha do bem. Nós é que nos determinamos a felicidade, a paz e a alegria, porque achamos que o ensinamento de Jesus é a preferencial do que a tormenta, a infelicidade, os transtornos que a gente vê na nossa sociedade. Ora, então nós vemos que esses aspectos que os amigos espirituais apontam da nossa explosão de ira, de ódio e de cólera, que é o nome do item, não é? E, na verdade, eles reputam que isso é consequência do nosso orgulho. Nós não admitimos contrariedade. Por orgulho, a gente acha que não pode ser contrariado. Muitas explicações para que nós, quando somos colocados numa posição ou de rebaixamento, no sentido de nos chamar, alguém nos chama a atenção que a gente fez algo errado, muitas vezes as pessoas ficam contrariadas e se irritam de tal maneira que acabam enfrentando, hostilizando ou menosprezando a outra pessoa. Isso é muito frequente. Até recentemente, na praia, um juiz foi chamado a atenção por um daqueles seguranças e ele hostilizou o segurança, falou palavras pejorativas quanto à condição do segurança. Então a gente vê que realmente essa posição de orgulho muitas vezes faz com que a gente perca antigamente falava as estribeiras, ou perca a compostura e acaba em agressões muitas vezes verbais, não é? Ora, Hahnemann, na observação dele, ele que era um terapeuta maravilhoso, porque ele retomou lá 1700 e tanto, ele retoma o estudo que já vinha dos antigos, de que uma determinada substância pode provocar uma reação no nosso organismo. Então ele descobre lá que uma determinada planta que tem algum princípio ativo, uma substância na planta, que provoca urticária, né? Aquele urtiga, quando
ela tomada, ela cura a urticária. Mas ele descobre que não é você fazer um suco da planta, da urtiga, claro, você tinha que pegar com luvas, né? E que você tomando aquele suco ou um chá, isso ia combater a coceira, a vermelhidão, a urticária. Ele sugere que a gente dissolvesse essa em mínimas condições, quando não existisse quimicamente, mas nenhuma gota daquele princípio, e além de a gente ir dissolvendo, tinha que fazer chacoalhar dentro do princípio que ele propôs, e efetivamente essa planta feita, ela diluída e feita com essa sucção que eles chamam, né, acaba curando algumas doenças. É muito interessante a ação benéfica da homeopatia, a ponto de Bezerra de Menezes, que a gente então tem tanto carinho, tanta admiração e apela tanto a Bezerra de Menezes, muitas ou quase todas as prescrições dele de medicamentos no mundo espiritual para nós é a homeopatia. Me ajuda na voz. O que nos propõe é que aquele que diz que tem um corpo bilioso e por isso ele tem esse temperamento, por isso é uma pessoa briguenta, na verdade, o corpo pode ser domado e isso não justifica esse destempero verbal. E nesse livro psicografado por Chico Xavier, e o autor é Humberto de Campos, que aqui está com o irmão X, mas porque houve lá uma pendência judiciária, então a família de Humberto de Campos queria direitos autorais e chegou à justiça e finalmente ele, para resolver a questão, tirou o nome Humberto de Campos e colocou um nome de irmão X. Mesmo antes de desencarnar esse espírito Humberto de Campos, ele também se assinava, não sei se XX, em algumas crônicas dele. Mas é interessante, esse livro é precioso, cartas e crônicas, porque eu vi 3 mensagens aqui, mas a que eu quero trazer para vocês é de um episódio que ele conheceu lá no mundo espiritual, um companheiro que eles fizeram um determinado evento lá no mundo espiritual, e um senhor Belarmino, ele disse até o nome completo, Belarmino Bicas, deve ser um pseudônimo, porque Humberto de Campos não ia dar o nome completo, porque assim a família podia se sentir meio ofendida, né? Então o senhor Belarmino procura e fala assim: meu irmão, você que habitualmente manda mensagens para os encarnados, você poderia contar a minha história para que eles se precavessem? Então, ele disse que ele era espírita e que ele desencarnou 22 anos antes da data programada. Então, suponhamos que você seja programada para viver até 80 anos, como o caso do Belarmino. E ele, com o gênio dele, com o temperamento explosivo que ele tinha, ele antecipou a desencarnação dele aos 58 anos de idade. Olha, programado para viver 80 e faleceu com 58. E ele era espírita. Vocês percebem o quanto essas explosões de raiva, de a gente se sentir ofendido e briguento, como
afetar a saúde, ou a circulação, o sistema nervoso, o estômago, enfim, vários problemas de saúde que, no caso dele, anteciparam a desencarnação dele por 22 anos. Vocês veem como é rica a encarnação de oportunidades para a gente aprender, para a gente ajudar, para a gente, então, desenvolver um papel aqui na vida. E, no entanto, se eu antecipo tanto tempo, 11 anos da minha vida, ou 12, a gente, quanto tempo vai ter para reencarnar depois novamente, para efetivamente poder progredir? O que vocês acham? Então, o nosso irmão disse o seguinte, ele contou, o Belarmino, que havia tido tantas explosões de raiva, de impaciência, de contrariedade, que ele acabou desencarnando. E ela, com a esposa, até por problema de sal na comida, problema, assim, doméstico na mesa, com os netos, com os filhos, com o chefe, com o colega de trabalho, na condução, não só com o motorista, com os outros também, enfim, que ele tinha anotado cada dia as explosões que ele teve. Deu mais de 16 mil explosões, quase uma por dia. Ora, um vulcão. Pode chamar de vulcão. Um vulcão. Ele brigava com padeiro, com engraxate, com alfaiate. Naquele tempo a gente tinha que fazer o terno no alfaiate. Hoje a gente compra até pela internet. Ele foi relacionado. Ela me ajudou bastante. Não, já, né? Não, mas você só. Mas quem fez? Fui eu. Se não tiver aprovado. Está aprovado. É que fica para a próxima. eu com alto-falante do microfone, eu já fico rouco. Assim, com o calorzinho, vai me ajudando bastante. E a paciência de vocês também, tá? Essa benevolência que nós vamos aprendendo, desenvolvendo, é uma conquista. Efetivamente, a gente vai domando o nosso gênio. Muitos de nós, que já não somos tão novinhos, aqui não há nenhuma pessoa abaixo de 30 anos, de 40 anos até, não, é o mais jovem de todos nós aqui. A gente foi mudando, vocês percebem, até a idade nos faz mais pacientes. Não é só isso. A nossa idade e a experiência da vida, esse contato com o Evangelho de Jesus, ele nos trouxe para um freio a essas explosões, a essas impaciências e a gente perde o autocontrole. A gente aprendeu a ter a disciplina da palavra, a entender que essa brandura, essa calma é altamente benéfica para a nossa expressão enquanto discípulos de Jesus, cristãos que nós nos designamos para no trato com as pessoas. E aquele que consegue esse autocontrole, ele passa a irradiar uma simpatia, uma fraternidade e também uma paz que harmoniza, não é, as pessoas, o ambiente onde eles se encontram. O que vocês acham? O ensinamento de Jesus, ele é altamente benéfico, não é?
para a nossa saúde. Não é? Mas também para a nossa longevidade. A gente consegue atingir até o programa que a gente recebeu, a cópia de energias para viver a nossa vida. E até exceder. O que nós vimos, por exemplo, do senhor Bellarmino aí, que Humberto de Campos traduziu para nós. É uma realidade, e ele foi abordado e solicitado que falasse da vida desse senhor e o que provocou. Olha, a gente, antes de reencarnar, de uma maneira geral, no nosso caso, a gente fez uma programação. Olha, eu preciso atingir esses objetivos, reencarnar nessa família, desenvolver uma profissão e a nossa espiritualidade. Olha, então, nós temos metas a serem atingidas. E se eu volto frustrado para o mundo espiritual, vai ser uma oportunidade que eu protelei, eu empurrei com a barriga para outra encarnação. Se nós estamos aqui, na presente vida, sendo alertados para que eu modifique o meu temperamento lentamente e com a ajuda de amigos espirituais para que tudo que eu planejei eu possa realizar. Jesus nos assiste e nos ampara. Ele afirmou: eu estarei convosco até o final dos tempos. Esse modo de nos assistir e amparar por intermédio de espíritos celestiais, até dos parentes desencarnados, vai no sentido de que, se eu mostro essa boa vontade, esse objetivo de cumprir os meus compromissos feitos antes de reencarnar, eu recebo essa assistência. Agora, se eu digo, não, é o meu temperamento, pau que nasce torto, não endireita, morre torto, eu não me transformo normalmente, eu não me aperfeiçoo, eu não, essa oportunidade maravilhosa que eu tenho de nascer e de ser alertado enquanto eu estou encarnado pelos ensinamentos de Jesus, explicados, interpretados pelo Espiritismo, eu estou efetivamente aproveitando a minha vida. Agora, se eu desconsidero e acho que não tem jeito, eu não tenho conserto, então eu estou efetivamente jogando fora uma excelente oportunidade. Por que tão excelente? Porque vocês observam as guerras que estão expocando no nosso planeta, as dores terríveis, não é? E o nosso planeta tem todas essas dificuldades. E nós, no Brasil, nós temos um clima de fraternidade, de entendimento, mesmo entre as religiões, muito melhor do que em muitos lugares aqui no planeta Terra, onde chega-se a matar uma pessoa que não tem a mesma fé que a nossa. Então, fora da igreja não há salvação. E a gente, até por temor do inferno, do que nos iria suceder depois da vida física, a gente então se determinava a ter limites. E com o correr do tempo, com a modernidade, vocês veem que a predominância de uma fé na igreja não prevaleceu. O que nós éramos assim, educados, quase que obrigados, isso nós fomos relaxando completamente, nos afastando
da espiritualidade. Isso, de um modo geral, na população, no planeta inteiro. Há exceções que algumas religiões ainda trazem muito rígida essa obrigatoriedade, mas a liberdade de escolha, né? Alguns pais dizem, não, eu não vou obrigar meu filho a ter a minha religião, ele vai escolher liberdade religiosa, e nós aqui estamos com essa liberdade de nos reunirmos, não é? Então, há oportunidades grandiosas que nós temos e que nós devemos aproveitar. A prática desses ensinamentos tão bem interpretados por Kardec, esse capítulo 5º, 6º, o Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus, é uma bênção nós podemos entender e procurar viver dentro desses ensinamentos. Normalmente, então vocês vão de ouvir, nós todos estamos sob uma grande bênção desses amigos espirituais que são tão pacientes conosco, porque eles percebem essas tendências, às vezes a irritação, a descontroles, a impaciência e às vezes a gente desconsidera algum familiar ou uma pessoa do colega de trabalho, não é tão gentil na condução, mas eles não desistem de nós e eles nos cercam de inspirações, de proteção, de assistência. Acabamos de receber o passe, fomos então higienizados espiritualmente e as energias superiores foram agregadas na nossa constituição espiritual e física. Então vocês observam, nós saímos daqui reabastecidos, energizados para são dois decolagens próximos. Nós saímos bem preparados para que possamos ter esse autocontrole, o autoconhecimento e a autorrealização, a realização espiritual, que é o objetivo maior de termos nascido e de termos reencarnados. Então, com a paciência que vocês demonstraram, cada decolagem, e aí que estendemos um pouco a nossa palestra, nós queremos pedir ao Divino Mestre Jesus que nos abençoe, nos encha de coragem, paciência, fé, para nos apoiarmos todos mutuamente e assim podemos ser muito felizes desde já na presente encarnação. Que assim seja.